Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula no meu canal YouTube do curso de Língua Portuguesa para Concursos do professor Antero Sá. E você já sabe, eu sou o professor Antero Sá. Muito obrigado por estar mais uma vez me fazendo companhia no meu canal. Quero pedir a você que não se esqueça de indicar meu canal YouTube para seus amigos e suas amigas. Inscreva-se no canal e clique no sino para receber as notificações das minhas postagens. Começando pela primeira regra do uso do emprego de vírgula referentemente a adjunto adverbial. A regra diz: adjunto adverbial extenso na ordem inversa deve ser separado ou intercalado ou sinalizado ou assinalado por vírgula. Extenso quer dizer longo. Na ordem inversa é como eu já disse, quando o adjunto adverbial não está finalizando a oração, não está finalizando a sentença, ele estará, portanto, na ordem inversa. Ordem inversa, repito, quando não está finalizando a sentença, quando não está após o termo com o qual se articula, certo? Também ordem inversa, em sua prova, pode vir na expressão ou palavra deslocado, intercalado, antecipado, certo? Então vamos lá? Observe agora o excerto 1. Depois da segunda e última expedição, o comandante reconheceu a necessidade de medidas mais efetivas. Pergunto a você, neste excerto existe alguma palavra ou alguma expressão que está expressando uma das ideias de adjunto adverbial? Claro que sim. Qual é? Esta aqui. Veja. Como assim, professor Antero Sá? Dialogue com o excerto. Depois da segunda e última expedição, o comandante reconheceu a necessidade de medidas mais efetivas. Eu pergunto a você, em que momento? Em que momento? Quando? Quando o comandante reconheceu essa necessidade? Reconheceu quando? Responda para mim. Depois da segunda e última expedição. É ou não é esta a resposta? Claro que sim. Então tenha certeza que se trata de um adjunto adverbial e é de tempo. É um adjunto adverbial e é de tempo. Muito bem. Pergunta a você: este adjunto adverbial é longo? É extenso? Sim. Diferente de cedo, hoje, amanhã, ontem, que seriam curtos, certo? Esse é extenso. Pergunta a você, está finalizando a sentença? Claro que não, a sentença inclusive continua. Se você quiser pegar o texto na íntegra, basta digitar no Google, fonte de onde extrair. Veja, pergunta novamente, este adjunto adverbial está finalizando a sentença? Não, então está deslocado, está na ordem inversa. Pergunta a você, está iniciando a sentença? Sim, claro que é o início é aqui, não há nada para cá. Então é claro que ele está iniciando a sentença. Isso é um óbvio, não é? Você sabe o que significa iniciar, não sabe? Pois então, eu já disse para você que a análise é pelo olho. É o que você está enxergando, certo? Ora, está iniciando. Como ele está iniciando, a banca pode falar que a vírgula separa um adjunto adverbial antecipado. Como pode dizer na ordem inversa. Como pode dizer deslocado. Você entendeu? Ficou claro? Então vamos copiar. Muito bem, aqui está. Adjunto adverbial é extenso, está na ordem inversa, pode dizer deslocado, pode dizer antecipado, pelas razões que já falei, certo?
só não pode dizer que ele está intercalado, como já falei para você em aulas anteriores. Intercalado é quando está no interior da oração, certo? No interior da oração, ou seja, não está no início nem no final. Está no interior da oração. Aí está intercalado. Ficou claro? Muito bem. Então, quero dizer a você que, segundo a norma padrão culta da língua portuguesa, o uso da vírgula do ponto de vista sintático, ouça o que eu lhe falo, do ponto de vista sintático, o uso da vírgula é obrigatório para separar adjunto adverbial extenso, longo, na ordem inversa. Ficou claro? Então, vamos continuar. Excerto 2. Decidimos, por medida de segurança, não viajar à noite. Vamos justificar o emprego destas vírgulas. Vamos lá? Muito bem. Decidimos não viajar à noite. Bem, o excerto fala que decidimos não viajar à noite. E existe uma causa para esta decisão? Qual a causa? Então, aqui vem pergunta, decidimos por qual causa? Por qual causa decidimos não viajar à noite? Por qual causa? Resposta, ora, por medida de segurança. Então, tenha certeza que essa resposta, pela própria pergunta, já sabemos, é sintaticamente um adjunto adverbial de causa. Um adjunto adverbial de causa. É longo? É razoavelmente longo. Como já disse a você, adjunto adverbial curto costuma ser construído com uma palavra ou duas. Uma ou duas, como cedo, amanhã, agora, hoje, ontem, desde agora, certo? Muito bem. Pergunto a você, esse adjunto adverbial está finalizando a sentença? Não. Então, está na ordem inversa. Então, é um adjunto adverbial extenso na ordem inversa. Ora, está intercalado, porque intercalado não está iniciando nem finalizando a sentença, está no interior da sentença. Portanto, adjunto adverbial extenso na ordem inversa, e esta ordem inversa aqui significa intercalação, ou seja, está intercalado por estar no interior. Então, por isso, as vírgulas foram empregadas. Ficou claro? Então vamos anotar. Pronto, está anotado. Adjunto adverbial extenso está na ordem indireta, que significa a ordem inversa, e como está no interior da sentença, da oração, podemos dizer que está intercalado. Então, sintaticamente, as vírgulas foram usadas para separar, ou intercalar, ou assinalar, ou sinalizar adjunto adverbial extenso na ordem inversa, ou indireta, ou deslocado, ou, neste caso, intercalado. Você observou a diferença entre antecipado e intercalado? Antecipado porque está iniciando, intercalado porque está no interior. Ficou claro? Então vamos continuar agora para o uso da vírgula não obrigatório referentemente a adjunto adverbial. Vamos lá. A vírgula pode não ser sintaticamente obrigatória referentemente a adjunto adverbial. Em que situações? Aqui no seu quadro. Quando o adjunto adverbial é extenso, mas está na ordem direta. O que significa na ordem direta? Significa que não está na ordem inversa, certo? Como expliquei anteriormente. Ou, segunda situação, quando o adjunto adverbial é curto, em qualquer posição. Não vai interessar.
Sendo o adjunto adverbial curto, ou seja, de pequena extensão, o uso da vírgula sintaticamente não é obrigatório. Não interessa se está na ordem direta ou na ordem inversa, e por isso eu digo em qualquer posição, certo? Vejamos o excerto 1. O professor reconheceu nosso esforço após a apresentação e defesa do último trabalho. Pergunta a você, o professor reconheceu o nosso esforço quando? Em que momento? Novamente. Quando? Resposta: ora, após a apresentação e defesa do último trabalho. Ora, pela pergunta, já sabemos que a resposta, diga aí para mim, a resposta é um adjunto adverbial de tempo. Já expliquei a pergunta. De tempo. E eu pergunto a você, esse adjunto adverbial está iniciando a sentença? Está finalizando a sentença? Finalizando a sentença. Portanto, está na ordem direta. Ora, se esse adjunto adverbial está na ordem direta, mesmo sendo extenso ou longo, torna o uso dessa vírgula não obrigatório. Portanto, facultativo, opcional, ou seja, empregando o uso da vírgula está correto, não empregando o uso da vírgula está correto igualmente. Ficou claro? Então vamos anotar. Aqui está a função sintática desse termo, adjunto adverbial. Vimos que é de tempo, mas não é o uso da vírgula referente ao tipo de adjunto adverbial, mas sim pelo fato de ser adjunto adverbial, certo? Por isso não classifico aqui quando escrevo, referentemente ao emprego da vírgula, basta dizer que é um adjunto adverbial. Classifico de tempo para que você vá treinando a identificação de adjunto adverbial e dos tipos de adjunto adverbial, certo? Então, adjunto adverbial é extenso, sim, mas está na ordem direta. Por isso, o emprego desta vírgula não é obrigatório. É, portanto, opcional, facultativo, certo? Muito bem. Então, vamos passar para o excerto 2. Hoje houve manifestação nas ruas. Bem, o excerto está falando o que para você? Sempre dialogando, você observa, analise pelo diálogo, converse com o texto, pelo amor de Deus. Não aplique regra seca, regra descontextualizada, que não vai funcionar. Você precisa entender o que o texto fala para você, certo? Hoje houve manifestação nas ruas. Bem, houve manifestação nas ruas em algum momento? Sim. Quando? Hoje. Ora, então, este elemento é um adjunto adverbial de tempo. Houve quando? Houve quando? Hoje. Novamente, você pode perguntar aqui, houve quando? Hoje. Adjunto adverbial de tempo também. Pergunto a você, esse adjunto adverbial é extenso ou é de pequena extensão? De pequena extensão, é curto. Está na ordem direta ou na ordem indireta? Na ordem indireta, porque está antecipando, não está finalizando a sentença, certo? Nem está após o termo a que se refere, ok? Muito bem. Se é curto, então trata-se de um adjunto adverbial curto na ordem inversa ou na ordem direta, tanto faz, em qualquer posição. Então, o uso desta vírgula aqui é facultativo, opcional, não obrigatório. A banca pode até dizer que é apenas para dar ênfase ao adjunto adverbial, certo? Muito bem? Pergunto a você, existe outro adjunto adverbial aqui? Sim. Houve manifestação onde? Em que lugar? Nas ruas. Outro adjunto adverbial, agora adjunto adverbial de lugar. Houve em que lugar? Onde? Nas ruas. Como ensinei para você, identificar o adjunto adverbial, perguntando em que lugar, por que lugar,
a que lugar, de que lugar e assim por diante. Usando a palavra lugar, porque você já classifica o adjunto adverbial como sendo de lugar pela própria pergunta. Ora, é o adjunto adverbial, está na ordem inversa ou na ordem direta? Esse está na ordem direta porque está finalizando a sentença. É curto? Sim, é curto. 2 palavras apenas. Ora, então, professor Antero Sá, poderíamos colocar uma vírgula aqui facultativamente? E aqui entra o bom senso da leitura. Em muitos casos, a pausa não se faz necessária por nenhuma razão. Quando você ler, se colocar a pausa, até fica estranha a frase. Então vamos ler. Hoje houve manifestação nas ruas. Podemos fazer. Hoje houve manifestação nas ruas. Lendo desta forma. E lendo, hoje houve manifestação nas ruas. Altera o sentido? Não. Podemos fazer uma pausa aqui enfatizando esse adjunto adverbial. Portanto, aqui, se quiser, o autor do texto pode inserir uma vírgula facultativamente. Hoje houve manifestação nas ruas, mas também é facultativa porque se trata de um adjunto adverbial curto e está na ordem direta. Ficou claro? Você entendeu? Então, vou passar para mais um excerto. Excerto 3. Delações provavelmente revelarão muitas surpresas. Delações provavelmente revelarão muitas surpresas. Por que essa dupla vírgula aqui? Qual a justificativa sintática? Pergunto a você. O fragmento fala que delações revelarão muitas surpresas, certo? O fragmento fala com certeza ou está lançando uma hipótese? Uma hipótese. Qual é o elemento que lança a hipótese? Provavelmente. Então, isto aqui é um adjunto adverbial de dúvida. Não está dando certeza, não está imprimindo certeza. Está lançando uma hipótese. Talvez. Talvez. Provavelmente. Quer dizer, talvez. Ora, é um adjunto adverbial, portanto, de dúvida. É longo ou é curto? Curto. Não interessa a posição, portanto, o uso das vírgulas é facultativo. Você entendeu? Professor Antero Sá, então poderíamos eliminar essas vírgulas? Poderíamos. Delações provavelmente revelarão muitas surpresas. A gramática normativa não obriga que adjunto adverbial curto seja separado por vírgula. Não obriga. Mas se a leitura ficar melhor com as vírgulas, então aí já vamos justificar pelo fluxo de leitura, pela fluidez da leitura, certo? Você entendeu? Então vamos copiar. Então, muito bem, aqui está, adjunto adverbial curto, ou seja, de pequena extensão. Está na ordem inversa, mas tanto faz, se o adjunto adverbial for curto, não interessa a posição, em qualquer posição que venha a assumir no contexto da frase, o uso da vírgula para separá-lo é facultativo, opcional, não obrigatório. Ficou claro? Tudo certinho? Eu espero que sim. Fique com Deus. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima aula aqui no nosso canal YouTube. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sino e de indicar para seus amigos e para suas amigas.